ele ilustrou a partir da casa material, dizendo, olha, é assim como numa casa mal assombrada. Quando os demônios encontram uma casa varrida, ornamentada, ou não, antes disso, uma casa vazia, que foi esvaziada do amor, esvaziada de graça, esvaziada de fé, e ocupada por ódio, por ressentimento, por coisas malvadas e perversas realizadas ali, constante e cronicamente, aquilo ali é um ninho. Conforme a gente leu em Isaías, esse lugar recebeu o decreto de Deus de se tornar habitação e covil de toda sorte de espíritos imundos. A Bíblia está cheia disso no Velho Testamento, e o Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, usa a mesmíssima linguagem. Aí Jesus pega essa ilustração da casa mal assombrada e a aplica à existencialidade humana, dizendo: o indivíduo, por seu turno, que estava nesse estado de possessão demoníaca, e Jesus contou isso depois dele ter expulsado demônios do indivíduo e de ter sido acusado de fazer isso pelo poder de Belzebu e não pelo Espírito Santo. E ele conta essa história dizendo, olha, como a casa mal assombrada é o ser desse indivíduo. E agora ele foi liberto do poder que estava sobre ele. O que cumpre a ele nesse momento é não ficar vazio. Porque não adianta nada você chegar e expulsar demônios do indivíduo que estava possesso e esse indivíduo não encher a mente, não encher o coração, não encher a vida de fé, não encher a vida do mais valente, que foi como Jesus se autodesignou nas 3 passagens de Mateus, Marcos e Lucas que narram a mesma ocorrência. Ele se chamou de o mais valente, porque ele disse que se o mais valente não for convidado a fazer morada ali, ele que bate a porta, querendo que alguém abra para ele entrar, ele entra nessas horas para libertar, mas para ele ficar, é preciso que o indivíduo liberto diga: fica, Senhor, faze morada em mim. Eu quero que a minha casa seja habitada pelo mais valente, a minha casa espiritual, eu quero me tornar um santuário para Deus, mora em mim. Do contrário, o indivíduo é liberto do surto da possessão, fica como uma casa varrida e ornamentada, mas desocupada. Aí Jesus usou a seguinte imagem: é a semelhança de uma casa concreta, quando um inquilino perverso foi expulso, e depois de uns anos ou de um tempo ele passa e dá uma olhada na casa dele. Eles sempre voltam para dar uma olhada naquela casa onde eles já moraram. E se a encontra limpa, varrida, mobiliada, ornamentada e desocupada, sem o morador, dono, que dê garantia àquela habitação, eles dizem: oba, é um bando de homeless perversos. Eles pegam e vão e chamam 7 outros piores e fazem uma república da desgraça na vida daquele indivíduo. Do mesmo modo, Jesus disse, era com aquela geração também, que estava ouvindo o Evangelho, tendo a chance de ficar liberta do espírito da religiosidade homicida, legalista e hipócrita, mas não estavam querendo acolher o Evangelho no amor, na verdade. Jesus disse: vão ficar 7 vezes piores em seu estado do que já era pavoroso o primeiro. Então a única coisa que dá garantia não é que alguém chegue e ore e a pessoa fique liberta, é que o liberto permaneça liberto pela invocação, pela entrega, pela rendição, pela obediência ao Evangelho, chamando somente a Jesus de Senhor e vivendo somente sob o senhorio de Jesus. Senão fica como o amigo do nosso amigo aqui que escreveu, que disse que o amigo dele se relacionou com isso no passado, depois largou a maior parte das coisas, mas continua até hoje seguido por um espírito maligno, do qual ele não quer ter as influências perversas,
mas ao mesmo tempo quer que Jesus seja apenas um membro do panteão do seu caleidoscópio esotérico. Nunca ficará liberto, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou é Jesus, ou está aberto. Quem não é de Jesus, meta isso na cabeça. Quem não crê em Jesus, quem não invoca Jesus, pode não estar possesso, mas a qualquer momento pode ficar. É só uma questão de pompa e circunstância e ocasião. É só uma questão de fragilização a mais. É só uma questão do diabo usar o oportunismo de uma hora. Aí ele, numa crise de ódio, pode ficar possesso. Ele, no meio de uma bebedeira doida, aonde todas as censuras dele cessam, ele pode ficar possesso. Ele tomando alucinógenos que lhe tirem o eixo mínimo do controle mental, pode baixar a guarda de tal modo que ele fique possesso. Ou ele se vinculando a um homem ou a uma mulher que tenham vínculos e pacto com essas coisas, pode ficando oprimido, depois sob sujeição, daqui a pouco ele nem nota, ele está possesso. Ou ele indo habitar uma casa que esteja já carregada dessas energias fantasmagóricas, marionetadas por demônios, não tendo ele Jesus na vida, pode ficar possesso, assim como o indivíduo que tem fé em Jesus, mas é aquela fé epidérmica, e mantendo esse mesmo tipo de coisas, necessariamente por ter a mais incipiente de todas as manifestações de fé, não ficará possesso, mas pode ficar oprimido, pode ficar sob uma leve sujeição, pode ficar vendo essas coisas sem saber se defender, e como o amor de Deus não entrou no coração dele para valer, e botando o espigão até o fundo, ele não chamou Jesus de Senhor para todas as implicações da vida e não quis viver em obediência ao Evangelho e em confiança total a Jesus, ele vai existir nesse estado de opressão claudicante, mas nunca mais possesso, se ele de fato tem algo de Jesus verdadeiramente no coração, por mais incipiente que seja. Mas o indivíduo sem Jesus é uma porta aberta, é um queijo suíço, é só uma questão de oportunismo e de circunstância. A diferença é que tem uns que invocam, de um outro lado tem aqueles que são já psiquicamente sugestionáveis e suscetíveis, tem aqueles que já fazem parte de um contexto familiar que nutriu o inconsciente deles, ainda que eles não saibam, da expectativa desse tipo de manifestação, ainda que o cara hoje seja um doutor em biologia, mas a avó, a tataravó, a mãe, foram pessoas que nutriram isso, que o embalaram nessa perspectiva, tanto quanto tem gente que foi objeto de muitas consagrações na infância, inconscientemente, a essas coisas. E olha, o diabo agarra a consagração de verdade. Hoje a gente está indo até 12h20. Então só me avisem de novo quando for 12h15. Agora é 12h06 ainda. Então eu quero abrir o telefone.